Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, vamos dando continuação a este seminário de 3 episódios sobre a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. Você já acompanhou os 2 episódios anteriores, os 2 capítulos anteriores, em que falamos sobre prosperidade espiritual. Foi a abordagem que fizemos anterior a esta abordagem que nos propomos fazer agora. Você acompanhou a prosperidade existencial e torno a dizer que é uma engrenagem. Como, por exemplo, a Bíblia Sagrada. São 66 livros, mas convergem para um só objetivo, a vontade de Deus. Converge para um só propósito. Tudo canaliza a presença de Deus, a vontade de Deus, ao ideal divino. A linguagem da Bíblia é uma só. A linguagem da Bíblia é uma só. A verdade da Bíblia é uma só. Apesar dos diferentes autores, dos diferentes contextos, dos diferentes receptores à mensagem, mas todas as palavras da Escritura Sagrada convergem a um só propósito, a um só objetivo, que é a vontade de Deus, que é agradar a Deus, que é glorificar a Deus. A Bíblia fala uma só linguagem. Se os pregadores cuidarem de falar a palavra, eles não vão ser tão incongruentes, eles não vão ser tão divergentes. Porque nós vivemos uma realidade em que cada pregador diz uma coisa e foge do ideal, a vontade de Deus. O ideal da revelação escrita é a vontade de Deus. O que eu quero dizer, e eu falo agora em alto e bom som, é que se todos os pregadores cuidarem de falar a palavra, vão falar uma só linguagem. Vão falar uma só linguagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos trazendo essa abordagem sobre a vida abundante, falando de prosperidade, que certamente a essas alturas você já concluiu, você que acompanhou os 2 episódios anteriores, foge à perspectiva da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ela cai em um erro muito grande quando ela associa o bem-estar sociável ao bem-estar espiritual, quando ela equilata, inclusive, o bem-estar espiritual com o bem-estar social. Ela atribui à teologia da prosperidade que a pessoa, estando bem espiritualmente, ela não tem enfermidade, ela não passa por dificuldade, ela não passa por luta. Ela associa que o fato da pessoa estar passando por situações difíceis nesta vida é um reflexo de que espiritualmente ela não está bem, e não é verdade. Essa era uma mentalidade judaica que se tinha
por haver um equívoco na interpretação da palavra de Deus, como por exemplo o capítulo 28 de Deuteronômio, quando nós temos ali as bênçãos pronunciadas por Deus, obviamente, para os que obedeciam, e os castigos por causa da obediência. São os pronunciamentos feitos lá no Monte Gerizim. Mas essa é uma interpretação equivocada tanto do judaísmo como da teologia da prosperidade, que, diga-se de passagem, nesse aspecto torna-se uma coisa só. Tem se adequado à teologia europeia, americana. Mas que na realidade, analisando o texto sagrado, e o texto sagrado não se resume em Deuteronômio 28. O contexto da Bíblia é a própria Bíblia, e existe... Ora, o contexto do capítulo 28 de Deuteronômio é toda a Bíblia sagrada. E se nós o pegarmos isoladamente, como qualquer outro versículo da Bíblia, que o pegarmos isoladamente, aí vamos estar criando heresias. Poderemos estar usando de pretextos para criarmos heresias. Mas devemos olhar para a Bíblia de maneira cosmológica, ou seja, analisar todo o seu contexto, para chegarmos a um denominador comum, para chegarmos a X conclusão. E analisando a Escritura Sagrada, nós podemos até, nesta hora, fazer uma refutação à teologia da prosperidade. E a nossa abordagem sobre prosperidade foge à perspectiva da teologia da prosperidade. Eu quero que isso fique bem claro para você. Porque nem sempre as pessoas que estão bem socialmente falando, estão bem espiritualmente. Nem sempre pessoas que estão de carro novo, casa nova, mobiliada, andando chique, bacana, elegante, tem uma aparência de beleza, até de extrovertimento, não significa que essa pessoa esteja bem espiritualmente. Possivelmente agora alguém que pode estar ouvindo esta palavra pode até estar bem, aparentemente falando, mas por dentro, só Deus sabe como é que está. Por dentro está um bagaço, às vezes. Por dentro está arrasada. Mas para não transparecer, mas para não dar satisfação, mas para que não fique à vista, ela esbanja sorriso, né? Às vezes você vê a pessoa tão bem aparentemente, mas por dentro... Jesus fala de sepulcro caiado, falando obviamente sobre a falta de qualidade moral, né? Mas podemos também aplicar isto à situação existencial que a pessoa está enfrentando. Às vezes, eu aprendi uma coisa quando era mais novo, que quem vê cara, por exemplo, não vê coração. Então o exterior continua não significando muita coisa. O exterior continua não significando muita coisa. O que a gente vê continua não significando muita coisa. Então não vamos nos enganar com a aparência das coisas. Não vamos nos enganar com a aparência das coisas. Só quero deixar isso bem claro nesta palavra introdutória a este episódio
do Seminário Vida Abundante que estamos trazendo para você, refutando exatamente, fazendo você mesmo, a partir desta colocação que fazemos agora, você mesmo começar a desenvolver suas conclusões de refutação à teologia da prosperidade. Nem sempre a pessoa que está com dinheiro no banco, ela está bem espiritualmente. Como nem sempre a pessoa que está desempregada, está enferma, está morando de aluguel, por exemplo, isso significa que ela não esteja em plena comunhão com Deus. Isto não significa que ela não esteja sendo uma cristã autêntica, uma pessoa cristã autêntica. Isso não significa que ela esteja em pecado. Isto não significa que ela não é filha de Deus. Então precisamos pensar nesta verdade que acabamos de argumentar, que é uma verdade da Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai chegar a essa mesma conclusão que eu cheguei, para refutar não só a teologia da prosperidade, mas qualquer outro pensamento semelhante que tem por aí procurado torcer a palavra. Eu não uso a expressão distorcer a palavra, porque a palavra de Deus ela não é troncha. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel. As pessoas que têm procurado torcer a palavra, ou seja, tirar a forma original da palavra, torcer. Nós acabamos agora de distorcer o que muita gente tem torcido por aí. Então é uma engrenagem. E essa abordagem que a gente vem fazendo, ela foge à perspectiva da teologia da prosperidade, muito embora estejamos falando sobre prosperidade, como por exemplo falamos anteriormente, que a prosperidade espiritual não é a manifestação de Deus para a ministração de curas ou a manifestação dos dons espirituais, mas pelo que vimos, a prosperidade espiritual tem a ver com conhecer a Deus, conhecimento este que transcende o intelecto, tem a ver com maturidade espiritual, com consciência cristã. Quando falamos de maturidade espiritual, falamos de consciência cristã. E tem a ver com o produzir os frutos do Espírito. Quando falamos de prosperidade existencial, baseado em Lucas 12 e versículo 15, conforme o próprio Jesus disse, a felicidade de qualquer não consiste nos bens que possui. O próprio Jesus já começa dizendo isso aí, né? É um versículo, é uma expressão do Senhor Jesus suficiente para refutar a teologia da prosperidade da maneira que ela é falada por aí. A felicidade não está em bens. Bens materiais não equilata a espiritualidade de ninguém. E quando falamos de prosperidade existencial, falamos exatamente dentro dessa perspectiva que o Senhor Jesus nos dá no versículo mencionado. Mas a partir de agora, em que nos propomos falar de prosperidade social, eu quero que você abra sua Bíblia. É importante você ler, conferir comigo o texto sagrado. No livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmo 81. Salmo 81.
A começar do versículo 11. A começar do versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se Israel, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Que expressão tremenda esta, não é? Que declaração tremenda esta. Sustentado com trigo mais fino e saciado com mel extraído da rocha. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero ler a propósito na Bíblia Linguagem de hoje o versículo 16. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Até que ficassem satisfeitos. Porque a propósito nós lemos o Salmo 81, versículo 11, em que Deus está repreendendo a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Vamos abrir outro parêntese agora e esclarecermos de uma vez por todas que a história de Israel, que tem a sua literalidade bíblica e tem a sua literalidade em nossos dias, os registros sagrados acerca de Israel, que são documentos, é um documentário histórico, é também um retrato da relação divina humana com todas as pessoas da face da terra, até porque os filhos de Israel surgiram com o propósito de ser um povo messiânico. Israel tem um papel apostólico, um papel missionário. Está escrito em Atos dos Apóstolos que Deus visitou este povo, que na ocasião eram os gentios, e tomou deles um povo para o seu nome. Este povo são os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel não são os únicos para quem estão voltadas as atenções de Deus. A palavra mesma nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se faz necessário explicar nesta oportunidade também João capítulo 1, o versículo de número 11, onde está escrito
que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É importante esclarecer isso aqui, porque eu já ouvi muitos irmãos dizerem que por Jesus ter sido rejeitado pelos judeus, que por Jesus não ter sido aceito e creditado como o Messias, o enviado, Deus resolveu salvar o resto do mundo. Não, este pensamento está errado. Jesus, ele veio para salvar o mundo. Jesus, ele veio para morrer por todos. Quando nós encontramos nos evangelhos aquela ocasião em que Jesus institui a Santa Ceia e diz que o seu sangue foi derramado por muitos, é para deixar claro que, infelizmente, nem todos o aceitam, nem todos acreditam nele, nem todos vão, na realidade, se converter a ele por questões pessoais, por vontade própria, porque se dependesse dele, todo mundo era salvo. João 3,16, Deus amou o mundo. Então, voltando para João 11, João capítulo 1, versículo 11, quando diz que ele veio para os que era seu e os seus não receberam, ele veio para restaurar o papel apostólico, missionário da nação, que preferiu não acreditar nele. Mas todos quanto recebem são feitos filhos de Deus, mesmo se Israel tivesse admitido a messianidade de Jesus, a divindade de Jesus. Mesmo se Israel tivesse o admitido como Messias, todos os que crescem em Jesus passariam a ser filhos de Deus. Agora, caberia à nação de Israel tornar-se um instrumento da comunicação desta verdade para todos os povos. Mas Israel não se sujeitou a isso. A nação não se sujeitou a isso. E aí foi dado a todos os povos, a todos os que creem nele, a responsabilidade de torná-lo conhecido. O cristão tem uma responsabilidade de tornar Jesus conhecido. A responsabilidade de pregar o evangelho é de todo verdadeiro cristão. Eu já falei isso em outro estudo bíblico, que o ide de Jesus, que não consta na teologia sistemática como ordenança da igreja, mas é uma ordenança de Jesus à igreja. É uma ordenança de Jesus à igreja. O ir de pregar o evangelho, que é o mesmo de fazer discípulo, que é procurar formar Jesus nas pessoas. O cristão que não prega o evangelho, ele está em falta. Ele está em falta com Deus. Agora, vamos entender que este documento acerca de Israel que nós temos na Bíblia Sagrada, o próprio apóstolo São Paulo, ele diz em sua epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, o versículo de número 11,
que tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isto significa dizer que a história de Israel retrata a relação de vida humana com todos nós. O ideal de Deus para os filhos de Israel é o ideal de Deus para todas as pessoas. É o ideal de Deus para todas as pessoas. E o ideal de Deus para Israel era que Israel fosse muito abençoado. Israel recebeu a promessa de habitar em uma terra que mana leite e mel. Israel recebeu a promessa de habitar numa terra gloriosa. O livro de 2 Reis fala que era uma terra de vinho, era uma terra de mosto, uma terra de azeite, uma terra frutífera, era uma terra fértil, era uma terra produtiva, era uma terra abençoada, uma terra próspera. Era a terra que Deus havia colocado o seu povo, uma terra gloriosa, uma terra abençoada, uma terra farta. Era o ideal de Deus que o povo vivesse uma vida de dignidade, uma vida fecunda, uma vida gloriosa, semelhante àquela vida que o homem tinha no Éden antes de pecar. Ora, o trabalho se fazia necessário por consequência do pecado, mas seria tão fácil colher, a partir da obediência, a partir da devoção a Deus, a partir da dedicação a Deus, a partir da adoração única e exclusiva ao Senhor, distantes da idolatria, distante do baalismo, das práticas da luxúria, da fornicação, da prostituição, da feitiçaria, dos agouros, da superstição. Seria muito fácil a vida deles, longe de tudo isso, conforme o versículo 16, eles seriam sustentados com o trigo mais fino. O versículo 16 do Salmo 81. Trigo mais fino é uma metáfora para o melhor da terra. O melhor da terra. Saciado com o mel extraído da rocha, sabemos que a rocha ela não produz mel. Não produz mel. O que sai da rocha é água. O que sai da rocha é água. Por isso que às vezes eu tenho dito, chorar não significa nada. E tem pessoas que choram, mas o coração é duro que nem uma pedra. Você já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo, né? A pessoa chora, mas vai lá, dá o bote, né?
Quando o choro ele é verdadeiro, é outro departamento. Por isso que o quebrantamento não está em chorar, mas está na humildade, no humilhar-se, no admitir os erros, no confessar e no deixar. Quebrantamento tem a ver com isso. O lado sensacionalista da coisa associa lágrima com quebrantamento, mas às vezes a pessoa chora até numa decisão que faz, tem um convite, mas não permanece. Só foi naquele dia, naquele instante, naquele momento. Mas a água sai da rocha, não sai mel da rocha. Mel saído da rocha, isso é sobrenatural. Então Deus faria coisas que fugiria em favor deles. Deus faria coisas que fugiria à lógica humana, à racionalidade humana, à compreensão humana, para que eles tivessem dignidade sociável. Inclusive, a promessa aqui no contexto do Salmo 81 era de que seus inimigos seriam abatidos. E a mão de Deus se voltaria contra os seus adversários. Quem se levantasse contra eles cairiam por terra. Nenhuma ferramenta preparada contra eles prosperariam. Nenhuma arma forjada contra eles prosperariam. O arco seria quebrado, os carros seriam queimados no fogo, ou então emperrados, como foi na travessia do Mar Vermelho, e o mar fechou, e os egípcios morreram submersos. A promessa de Deus aqui, para eles, é de viverem uma vida de sossego. Versículo 15: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhes sujeitados. Ou seja, eles estariam sempre por cima dos outros povos e não por baixo. Eles jamais passariam por situações estigmáticas, humilhação, dependência. Isso é uma condição social que Deus comprometeu a dar a eles, se eles lhe tivessem ouvido e andassem em seus caminhos. E Deus ainda garante o melhor da terra. E eu sustentaria com o trigo mais fino. Isso é tremendo, isso é muito profundo. Mas eu quero dizer, amado irmão, amada irmã, você que me ouve, que isto não é o ideal de Deus apenas para os filhos de Israel, isto é o ideal de Deus para toda a humanidade. Se a pessoa ela responder positivamente à voz de Deus, se a pessoa andar nos caminhos do Senhor, o mal não prevalecerá contra ela. Quem se levantar contra aquela pessoa que está unida a Deus, vai esbarrar em Deus, porque por cima de quem está sendo sujeito a Deus está Deus. E esbarrando em Deus, meu filho, é bronca. Esbarrando em Deus, ou você se humilha, ou então você despenca de lá. Porque é abatido por Deus. Quem se levanta contra quem está em comunhão com Deus é abatido, não prevalece. Arma forjada, ferramenta forjada não prospera. O servo de Deus está sempre
em uma posição de destaque. O servo de Deus está sempre em uma posição elevada. Ele está revestido de autoridade espiritual. Ele está usufruindo de benefícios eternos, de direitos, de privilégios eternos. E quando Deus lhe dá só lhe dá do bom e do melhor. E Deus faz coisas em sua vida que até Ele mesmo fica espantado. Eu fico espantado, irmão, com o que Deus faz na minha vida. Você ainda não ficou espantado com o que Deus já fez na sua vida? Precisa viver isso. Mas para viver isso, é importante ouvir a voz de Deus, andar nos seus caminhos. Ouvir a voz de Deus, andar nos seus caminhos. Você ficar espantado, maravilhado, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Porque Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos. Deus faz além do que pedimos e pensamos. Não há limites para Deus. A bênção dele é recalcada, é transbordante, é sacudida, é sem medida. Não há limites para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus prometeu isto aos filhos de Israel. Mas os filhos de Israel não lhe deu ouvido, não andou em seus caminhos. Bendito é o nome de Jesus. Os filhos de Israel não cuidaram de ir pela palavra de Deus, não cuidaram de fazer a vontade do Senhor, não cuidaram de responder positivamente ao Senhor, não cuidaram de aplicar seus corações aos seus caminhos, não viveram priorizando as coisas de Deus. É necessário priorizar o reino de Deus e a sua justiça, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. No livro de Ageu, a palavra do Senhor nos fala da maldição da futilidade que passou a vitimar os filhos de Israel, que passou a vitimar os filhos de Israel porque eles secundarizaram a obra de Deus, secundarizaram a devoção, secundarizaram o reino. Profeta Ageu, cujo nome significa festivo ou minha festa, foi a primeira voz profética a se ouvir depois do exílio babilônico. Ele que era contemporâneo de Zacarias, ele que teve um ministério de conclamar o povo à reconstrução do templo, cujo término vinha sendo adiado por 15 anos. O templo que foi completado
4 anos depois, dessa retomada, quando Ageu, que é contemporâneo de Zorobabel e que retornara a Jerusalém, vindo de Babilônia com o próprio, ele traz exatamente uma mensagem de encorajamento à reconstrução do templo. E traz, inclusive, o esclarecimento aos filhos de Israel que eles foram vitimados pela maldição da futilidade, ou seja, nada dava certo em suas vidas. Como diz o versículo 6 do primeiro capítulo do livro de Ageu: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Ele diz isso porque versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha, nada dava certo. Os filhos de Israel foram vitimados pela maldição da futilidade. Ao invés de progredir, regrediram. Ao invés de subir, de crescer na vida, foram ao fundo do poço. E nada dava certo em suas vidas, por quê? Pensaram primeiro em cuidar das suas próprias vidas e desprezaram a obra de Deus. Deus usou o profeta dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta. E aí o Senhor chama os filhos de Israel a aplicar seus corações aos seus caminhos. E aí nós nos deparamos com o ensinamento de Jesus. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas o quê? Observe os versículos anteriores de Mateus capítulo 6, o versículo 33, os anteriores ao contexto remoto, o 32, 31, até o capítulo 6, daí para trás, todinho. É o contexto remoto, que vai até Gênesis, se for falar de contexto remoto aqui. Mas vamos ao contexto remoto mais próximo aqui. Em que o Senhor Jesus diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Louvado seja Deus. Aí o Senhor ainda enfatiza para que não andemos inquietos.
dizendo com que comeremos, versículo 31, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos. O que eu acabei de ler há pouco está no 25 e 26. Agora estou lendo o 31. Ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial sabe, olha aí, bem sabe, que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema dos filhos de Israel foi que eles secundarizaram a obra de Deus, deixaram para segundo plano, começaram a cuidar primeiro de suas vidas. E aí o caos social tomou conta da vida deles. O caos social, a maldição da futilidade. A maldição da futilidade tomou conta da vida deles. Nada mais deu certo para eles. Nada mais deu certo para eles. Desprezaram a palavra de Deus. Fugiram do compromisso que tinham. Você lendo o livro de Ageu, desprezaram a palavra. Desprezaram a palavra do Senhor. E por desprezarem a palavra do Senhor, foram levados ao fundo do poço. Começaram a enfrentar calamidades. Passaram a viver momentos de contínua infelicidade por conta da infidelidade que viveram para com o Senhor. E Deus levanta o profeta Oséias exatamente para mostrar aos filhos de Israel o problema espiritual que eles estavam metidos. Eles estavam metidos por serem infiéis a Deus. Foram levados à angústia. Oséias capítulo 5, versículo 15. Foram levados à angústia. E Deus mostra aos filhos de Israel, por intermédio do profeta, que eles iriam tornar o Egito e a Assíria e comeriam comida imunda. O capítulo 9 fala das consequências. O mosto lhes faltará, diz o versículo 2. Na terra do Senhor não permanecerão. A terra do Senhor era Jerusalém. Jerusalém, como eu já disse, era a terra que mana leite e mel. É a terra do mosto, do vinho, do azeite. É a terra da prosperidade. E aqui a consequência do pecado deles era sofrer a perda dessa bênção.
Oséias 9, versículo 3. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. E você lendo o livro de Oséias, você vê as consequências do pecado de Israel afetando exatamente a vida sociável do povo, afetando exatamente a vida sociável. Por quê? Porque não ouviam a Deus, e a sentença foi que vagabundos andariam entre as nações. Oséias capítulo 9, versículo 17. Por conta dos pecados, do descompromisso com a palavra, do desprezo à palavra. O problema de muita gente é que tem desprezado a palavra de Deus, tem desprezado meditar na palavra. Jamais podemos esquecer na prática do Salmo 1. Na prática, porque decorado tem muita gente decorando aí, mas na prática é exercitar o Salmo 1, não andar no conselho dos ímpios, não assentar-se na roda dos escarnecedores, mas ter prazer em meditar na lei de Deus de dia e de noite, para que a vida seja como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não secam, e tudo quanto se faz dá certo. Caso contrário, a maldição da futilidade vai acontecer, e é o que tem acontecido na vida de muita gente. É o que tem acontecido na vida de muita gente. Outro problema que nos deparamos na historicidade dos filhos de Israel e pasmou o profeta Abacuque. Pasmou o profeta Abacuque. Logo, inclusive, após a deportação para a Babilônia. Inclusive, Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia, aliás. Porque eles estavam metidos em conflitos sociais uns com os outros. Estavam metidos em conflitos sociais uns com os outros. Havia quem suscitasse contenda, intriga, confusão, inimizade. E o litígio, Abacuque, capítulo 1, versículo 3. E pasmou Abacuque porque, lendo o livro de Abacuque, você chega à conclusão que ele fica pasmado porque está acontecendo de os ímpios estarem vivendo uma vida melhor do que os justos. E os justos, na perspectiva dele, são os filhos de Israel, ou seja, os chamados, os eleitos, os escolhidos. E os ímpios estão prevalecendo, estão se sobressaindo melhor, estão em uma posição elevada. E ele fica
inculcado com isso e vai orar a Deus. O que é que está havendo, Senhor? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a pergunta que ele faz no versículo de número 13 do seu livro. E aí Deus dá a resposta, porque Deus tem resposta para tudo. Ele vai fazendo essa pergunta a Deus, mas é como se ele também tivesse, não diretamente, mas até com medo de admitir isso, né? Culpando a Deus. Porque a gente sempre acha que a falha está em Deus, mas a falha nunca está em Deus, está em nós. De que queixam-se os homens? Queixem-se de seus próprios pecados. A culpa nunca está em Deus. Mas o profeta vai a Deus como se estivesse havendo alguma coisa errada. E por isso ele faz essa pergunta da maneira que nós lemos aqui. Ele faz essa pergunta. Eu quero ler essa pergunta do profeta Abacuque na Bíblia Linguagem de hoje, para você entender. Capítulo 1, versículo 13. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Está falando dos ímpios. Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Abacuque está questionando a Deus por que é que os babilônicos estão prevalecendo sobre a nação de Israel. Como é que pode isso? Aí Deus dá a resposta a ele. Deus dá a resposta. E a resposta que Deus dá, você lendo o livro de Abacuque, vai chegar a essa conclusão. É que os filhos de Israel estão fazendo coisas piores do que os ímpios. Estão fazendo coisas piores do que os ímpios. A essas alturas, amados irmãos, os filhos de Israel estavam adorando os deuses dos outros povos. A essas alturas, eles estavam adorando a Sucote Benote, estavam adorando a Nergal, estavam adorando a Zima, estavam adorando a Tartaque, passando seus filhos no fogo, a Adrameleque, a Anameleque. A estas alturas, os filhos de Israel estavam na prática da feitiçaria, de adivinhações, de feitiçaria, estavam com objetos de adoração, os terafins, estavam da idolatria, estavam fazendo aquelas coisas que faziam por orientação do rei Amazias.
estavam fazendo o que os filhos de Israel do Reino Norte faziam, sob a orientação de Jeroboão, de Acabe. A essas alturas o povo está provocando a ira de Deus, de maneira que o juízo tornou-se inevitável, conforme Deus respondeu pela profetisa Uda ao rei Josias. Lá no capítulo de número 22 de 2 Reis, a partir do versículo 14, além de estarem em contenda, em litígio, se desentendendo entre si, e aí Deus dá essa resposta a Abacuque, dizendo a Abacuque que enquanto o povo não se convertesse, não se arrependesse, o problema não seria resolvido. E é por isso que eu chamo Abacuque de profeta da esperança, porque ele termina o seu ministério dizendo que ainda que a figueira não florescesse, não houvesse fruto na vida e o produto da oliveira mentisse, e que nos campos não houvesse produção de mantimento, e que as ovelhas da malhada fossem arrebatadas, e nos currais não houvesse vaca, ele continuaria alegre, exultando a Deus, o Deus da sua salvação, porque o Senhor era a sua força. O Senhor era a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. E o faria andar sobre as alturas, porque ele tinha o seu compromisso com Deus. Mas os filhos de Israel iriam ser levados para a Babilônia, iriam viver uma vida inferior. O caos tomaria conta deles. O caos tomaria conta deles. No livro de Zacarias, profeta que Deus usa para abrir os olhos dos filhos de Israel, é um profeta pós-exílio babilônico, que durou 70 anos. Os filhos de Israel passaram 70 anos, conforme havia sido profetizado por Jeremias, passaram 70 anos escravos no Egito, na Babilônia. E Deus usa o profeta Zacarias para abrir os olhos dos filhos de Israel e dizer-lhes que queria abençoá-los. E queria abençoá-los novamente, mas eles deveriam limpar seus corações. Limpar seus corações, porque foi exatamente isso, impureza dos corações, ou impureza do coração, que eles foram levados cativos à Babilônia. Versículo 15 do capítulo 8 de Zacarias: assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não temais. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Louvado seja Deus. E o povo fazendo isso, Deus promete dar-lhes vitória, exaltá-los e manter o nível sociável de suas vidas crescente, elevado.
Meu amado, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida socialmente, considere essa abordagem que você acabou de ouvir. Aconselho você a investir o seu tempo lendo o livro de Ageu. Vamos pela ordem, o livro de Oséias, de Abacuque, de Ageu, de Zacarias e de Malaquias, inclusive. É uma outra situação. No livro de Malaquias, em que o povo desonra a Deus, desconsidera a Deus, dando a Deus o que ele não aceitava, porque fazia as coisas para Deus de qualquer jeito. Faziam as coisas para Deus de qualquer jeito. Então dê mais valor às coisas de Deus. Faça a obra de Deus com mais amor, com mais carinho. Aplique-se à obra de Deus. Busque ao Senhor. Não se meta em intrigas, em confusões, em antipatias, em inimizades. Arranque a raiz de amargura que houver em seu coração. Ministre o perdão a quem lhe ofendeu. Perdoe a quem lhe procurar. Se retrate com as pessoas com quem está havendo desentendimento. Dê valor à palavra de Deus. Aí você vai ter uma vida sociável resolvida, uma vida sociável sarada. Se você deseja ter a vida abundante que Jesus veio trazer, considere esses princípios que eu tenho trazido para você nesses 3 episódios, nesses 3 capítulos deste que denomino Seminário Vida Abundante. Considere esta palavra, pois é a palavra de Deus, fiel e digna de toda aceitação. Rede Cristã, o canal da palavra e da vida.